neste momento, dando continuidade à nossa programação, nós convidamos os primos Márcia e Ivan Medeiros para apresentarem para nós a árvore genealógica da família e algumas imagens que foram colhidas para esta noite tão especial. Boa noite, senhoras e senhores. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os Paulos, família, amigos dos Paulos. Sejam bem-vindos ao primeiro encontro da família Os Paulos. E também o nosso primo aqui, o Ivan, vai dar uma breve pincelada da história que nos trouxe aqui, tá? E no final vamos ter algumas apresentações de slides e vídeos também que recebemos de nossos parentes. Boa noite, família. Pessoal, inicialmente aqui, a ideia inicial dessa minha fala aqui é tentar explicar um pouco o porquê, a origem do nome Paulo, o porquê dos Paulos, né? Todos nós aqui temos, ou pelo menos a maioria tem consanguinidade em comum, né? Somos parentes em comum, mas a gente imagina que há pessoas aqui que estão presentes, participando, mas não tem ideia do porquê Paulo, né? Fica até meio confuso. Então, inicialmente, meu nome é Ivan Medeiros, né? Sou neto de Manuel Sérgio de Medeiros, Manuel Paulo, né? Um dos tantos parentes de vocês aqui, né? Todo mundo aqui tem praticamente consanguinidade aqui. Bom, mas antes de falar inicialmente da questão da origem da nossa família, os Paulos da marcação, né? É interessante, é necessário que se diga primeiro que os Medeiros, né? Eles são originários, são descendentes de, bom, segundo historiadores, né? Os Medeiros são descendentes de uma nobre família portuguesa, descendente de Rui Gonçalves de Medeiros. E de Rui Gonçalves de Medeiros descendem os que usam este nome, Medeiros. E aqui no Seridó do Rio Grande do Norte, os lusitanos, os portugueses, Rodrigo Medeiros Rocha, Sebastião de Medeiros Matos e Antônio de Medeiros Corte são os nossos antepassados, são os antepassados dos Medeiros aqui no RN, no estado. Bom, agora falando um pouco, explicando o porquê dos Paulos da marcação, né? Marcação é um local, uma área, uma fazenda, creio eu que há uns 8, talvez menos, 8 quilômetros aqui à minha direita, nesse sentido aqui, uma fazenda antiga. Então, as origens remotas da família Paulo da marcação, né, começa com o casal, o capitão Pedro Paulo de Medeiros e Maria Renovata de Medeiros, eles naturais aqui do Seridó, do Rio Grande do Norte. Então, aqui eles se casaram em agosto de 1813, na matriz de Santana do Caicó. Depois foram morar em Pilar, no estado vizinho da Paraíba. Depois mudaram-se para cá novamente, na antiga vila de Cuitezeiras, que hoje é o atual município de Pedro Velho. Ambos, né, o casal aí eles foram os pais do tenente-coronel Manuel Salustiano de Medeiros, que já é outro antepassado nosso. Então consta que Manuel Salustiano de Medeiros casou-se pela primeira vez em Pilar, também no município, um município vizinho aqui na Paraíba, com Cândida Esmeraldina Lúcia Dantas. E com ela, Salustiano teve 5 filhos. Cândida, no entanto, morre em 1857 e no mesmo ano, Salustiano se casa novamente, né, com Maria Duó de Araújo Dantas. E não há registros de filhos que tenham, né, dessa segunda união, desse segundo matrimônio. Então, quem são os filhos do casamento de Manuel Salustiano de Medeiros com Cândida Esmeraldina de Lúcia Dantas? 5 aqui. Cândida Esmeraldina Lúcia Dantas, filha. Antônia Dantas Corrêa de Medeiros. Sensata Cândida de Medeiros. Manuel Salustiano de Medeiros, filhos.
filho, e Pedro Paulo de Medeiros. É este Pedro Paulo de Medeiros Dantas, né, o fundador dos Paulos da marcação. Então a origem, digamos assim, desse codinome da nossa família começa a partir desse Pedro Paulo de Medeiros Dantas. Ele é o fundador dos Paulos da marcação. Daí começa a origem da nossa história, do nosso nome, os Paulos. Então, Pedro Paulo de Medeiros Dantas nasceu por volta de 1844 no município de Pilar, também aqui no estado vizinho da Paraíba. E faleceu em fevereiro de 1896 aqui em Currais Novos, com 52 anos de idade. Então, consta que numa viagem à cidade de Acari, ele conheceu Maria Benta de Albuquerque e casaram-se em 1873. No entanto, ela já era viúva, né, e tinha 4 filhos de seu tio paterno legítimo, com quem ela era casada. Ele se chamava Belino Pires Albuquerque Galvão. Então, após o casamento de Pedro Paulo de Medeiros Dantas com Maria Benta, né? Após o casamento, o casal veio morar aqui em Currais Novos, na fazenda Marcação, de onde desde então a família passou a ser tratada de forma pitoresca, carinhosa por todos, né, da região, da localidade, como os Paulos da Marcação. Então, toda vez que se referia a qualquer membro, a qualquer ente daquela família grande, ela disse: ah, ele é dos Paulo, é a família Paulo, é André Paulo, é fulano Paulo, é tudo Paulo, né? E aí surgiu esse apelido, os Paulos da Marcação. Bom, e sobre a fazenda hoje atualmente não pertence mais à nossa família, né? Mas sabes que ainda hoje é possível se encontrar ruínas, né, das casas dos filhos de Pedro Paulo, né, que lá foram construídas. Mas a fazenda não mais pertence à nossa família. Então, com a união de Pedro Paulo de Medeiros Dantas e Maria Benta de Albuquerque, nasceram 10 filhos. Outro, né, Pedro Paulo de Medeiros, João Rafael Dantas, Irineu Leopoldo Dantas, Francisco Sátiro de Medeiros, que não tinha Paulo no nome, mas era conhecido como Chicó Paulo, Ana Maria de Medeiros, Enedina Pires de Albuquerque Galvão, Antônio Rafael Dantas, que não tinha Paulo no nome, mas era conhecido como Antônio Paulo. André Pires de Medeiros, que também não tinha Paulo no nome, mas era conhecido por todos como André Paulo. Anunciada Cândida de Medeiros e Manuel Sérgio de Medeiros, conhecido por Manuel Paulo. No caso, nosso avô aqui, o proprietário, né, e o construtor dessa casa aqui. Então, eis que Manuel Paulo, né, Sérgio de Medeiros, que nascido em 1877 e falecido em 1960, ou seja, nascido no século XIX e falecido no século XX. Estivesse vivo, nosso avô, antes de ontem, quinta-feira, teria feito 138 anos. Então, após o casamento, ele veio morar aqui nessa propriedade, nessa casa construída por ele próprio, né? Que foi sendo ampliada posteriormente até se tornar a casa grande da família, como era conhecida até hoje. Obviamente que de lá para cá houve, né, existiram reformas, e vocês vão ter a oportunidade mais adiante de ver fotos aqui da casa original, né, da sua construção original. Bom, e a partir do primeiro matrimônio de Manuel Sérgio de Medeiros, nosso avô, Manuel Paulo, com Deolinda Libânia de Galvão, conhecida por Titila, nasceram somente 13 filhos, que são Maria Benta de Medeiros, Libânia Deolinda, Gerôncio, Sérgio de Medeiros, Rita de Medeiros Gomes, Francisca Medeiros Galvão, tia Chiquinha, né? Manuel Quinino, João Evangelista de Medeiros, que era conhecido como João Paulo, Antônio Lisboa de Medeiros, conhecido como Tonho Paulo,
José Pires de Medeiros, conhecido como Zé Paulo, Ana Medeiros, Sebastião e Francisco Medeiros. Então, após Manuel Paulo ter enviuvado, né, aos 48 anos, ele se casa novamente pela segunda vez com Teresa Moraes de Albuquerque, que era a nossa vó Teca, né? E com ela ele veio ter mais 11 filhos. Então, nas nossas contas aqui, 13 mais 11 dá quanto, pessoal? 24 filhos. Deles, né, são Edith de Medeiros Cavalcante, que essa moça aqui é filha dela, e minha querida madrinha, está no céu. Violeta Moraes Gomes, tia Viô também, né, está com Deus. Elsa Moraes Medeiros, que a Elsa está aqui. Bom, eu não vou citar todos que estão... Bom, Maria das Neves de Medeiros, que é a mãe do grande mentor idealizador aqui desse evento, Antônio Carlos, e de Márcia aqui, dessa jovem que está à minha esquerda, minha prima, nossa prima. Núbia, tia Núbia, que também está presente, tia Terezinha, que depois de alguns dias, né, sem estar aqui conosco, muitos anos no Rio, nos deu a alegria, né, com a honra e a presença dela aqui hoje. Tia Terezinha, Ivanaldo Medeiros, meu pai, está ali à esquerda. Ivanete Medeiros de Moraes Araújo, Ivanete está aqui também. Luiz Ivanildo, infelizmente esse nosso tio faleceu aos 10 anos de idade. Jalma de Medeiros de Araújo, que é tia Jalma, atualmente a proprietária do sítio São Sebastião. E Fernando de Medeiros de Albuquerque, né, que faleceu ano passado, está com Deus também. E eis que desse povo todo estão vocês aqui, os netos, bisnetos, tataranetos, trinetos, né, pentanetos e por aí vai. Então, assim, com grande alegria, com grande satisfação, foi com muito esforço, empenho, boa vontade, dedicação. A gente agradece a colaboração de muitos dos parentes que se envolveram, né, colocaram a mão na massa, participaram mesmo de forma assim ferrenha, dedicada, né? Mas aqui eu não poderia, nesse momento, sem querer desmerecer o empenho, a dedicação, o envolvimento dos demais, mas não poderia me deixar de fazer uma homenagem aqui a um Paulo, né? Um tal de Tonho Paulo, que graças o seu sonho, esse cara entusiasta, esse cara educado, gentil, atencioso, família, né, que idealizou, pensou, cutucou, envolveu todo mundo, mexeu os mundos né? Então, para ele, a minha homenagem, a nossa homenagem, e que eu peço mais uma vez um forte aplauso aqui para ele. O nosso querido Antônio Paulo Carlos Cavalcante. Ok? Eis que ali está ele ali. Antônio Carlos, você gostaria de se fazer presente, dar uma palavrinha aqui ou não? Você vai me matar depois, né? Bom, gente, na sequência vai ser exibido, acho que aqui Márcia até já falou inicialmente, né? Um material aqui no PowerPoint de mensagens e imagens aqui de Minas, não é isso, Antônio Carlos? De fotos, né, e mensagens de membros, de parentes nossos de Minas Gerais. Lembrando que hoje a gente espera que esse seja o primeiro, né, de muitos encontros que possam acontecer. O pontapé inicial foi dado, hoje tem membros aqui, é bom que se registre, que se diga. Tem parentes nossos aqui oriundos do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio, Minas também, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte nem se fala, e a gente espera, torce e deseja para que os próximos encontros, né, outros membros da família que não puderam por outras razões estar presente aqui hoje, né, que eles possam vir e prestigiar. Tem-se uma média de 270 pessoas aqui hoje. E, bom, a gente tem aqui, sem querer preterir um ou outro membro da família, mas a gente tem aqui umas figuras, uns parentes nossos que a gente não pode deixar assim passar batido, né?
particularmente, que me desculpem os demais assim, mas a gente considera como a memória viva, o HD vivo da família. Muitas dessas informações, inclusive para as pesquisas, né, que Antônio Carlos realizou, fez com a ajuda de mais algumas pessoas também, houve muitas entrevistas, indagações, questionamentos assim, e a fonte, a biblioteca viva, ambulante, é este querido primo nosso, Ozar, que aos 94 anos, com muito esforço, ele veio, se fez presente, está prestigiando aqui. Então, a memória viva da nossa família. Ok? Então, vai. Então, vão ser exibido o material aí agora todo. Obrigado a todos.